Meu nome é Jonatas Corrêa de Lira, eu sou CrossFit Level 2 Trainer. Eu trabalho com CrossFit desde 2013 e no ano de 2014 eu fiz o meu primeiro curso da CrossFit, que foi o curso CrossFit Level 1. Em 2016 eu me tornei CrossFit Level 2 Trainer. Para quem não conhece, a metodologia deles de continuidade de ensino vai até o nível 4. Fiz alguns cursos pela CrossFit também, curso de levantamento de peso olímpico pela CrossFit lá no Chile. Fiz o curso de ginástica pela CrossFit na Argentina, em Buenos Aires, e fiz alguns cursos de levantamento de peso olímpico também aqui no Brasil, um com o Fernando Reis, com o Horácio Reis, o treinador do Fernando Reis, que é o atleta brasileiro mais bem ranqueado no mundo no levantamento de peso olímpico. Também fiz um curso com o Edmilson Dantas, que é consultor da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso Olímpico. Eu trabalho com CrossFit já há 8 anos, já fui sócio de uma boxe CrossFit aqui na cidade de Sobral, deixei a sociedade, trabalhei em alguns boxes em Fortaleza e agora estou com um espaço meu aqui na cidade de Sobral. Tá? O Anderson me convidou para tratar com vocês sobre a questão do planejamento e programação de treinos para alunos de diversos níveis, né? Então, a gente vai tentar explanar isso dentro dessa aula de hoje. Tá tudo certinho aí, áudio, vídeo, tudo certinho, né? O slide está passando? Isso, tudo certo. Está tudo certo aqui, tanto com o seu áudio quanto com a apresentação. Não Tá? escutei direito, o áudio está ruim para mim. Tá tudo certo, tanto com o seu áudio quanto com a apresentação. Então, vamos lá, vamos dando seguimento. Então, os objetivos dessa aula de hoje: primeiro, entender a base dos sistemas energéticos, anaeróbio e aeróbio, compreender o treinamento concorrente, que é o que se trata o CrossFit, né? Estudar os métodos de treinamento de alta intensidade, entender o planejamento e programação de aulas para alunos e atletas. Então, pessoal, o CrossFit, ele se originou meados dos anos 80, né, como um método de treinamento, com o treinador Greg Glassman, que era um treinamento de ginástica, era um treinador de ginástica num ginásio norte-americano. Começou a aplicar o treinamento cruzado com os atletas dele de ginástica e começou a obter resultados bem positivos. Com essa melhora desses resultados, o Greg ele foi convidado a aplicar a metodologia de treino dele, que ele aplicava com os atletas de ginástica, com soldados. Um grupamento especial do Exército Norte-Americano, né, os SEALs. Então, hoje, até o CrossFit se difundiu muito como uma modalidade de treinamento para soldados, né? Então, assim, era muito baseado na questão do treinamento de força, na calistenia, e meio que também muito disso ajudou a mistificar muito o CrossFit, né? CrossFit nada mais é do que os dois termos, o cross, que seria cruzado, e fit, de fitness, condicionamento físico, e trata-se de uma junção de métodos e meios de treinamento. Nada mais do que isso. Então, a gente, trazendo a questão do CrossFit, a gente traz o CrossFit como uma marca que trabalha com o cross-training, que seria o treinamento cruzado, ou o MMT, que é o Mixed Modality Training, ou o esporte multimodal, né, que a gente está difundindo muito mais esse nome, porque o CrossFit trata de uma marca, e então a gente trabalha com o nome esporte multimodal, ou também o fitness funcional, que até ano passado foi criado a Federação Internacional de Fitness Funcional, na qual promove também algumas competições dentro da mesma metodologia que a CrossFit trabalha. Então, o CrossFit iniciou-se como um esporte, mas também ele é um método de treino, o cross-training é um método de treinamento, e ele trabalha com diferentes domínios de tempo, de tarefas e de carga, né? Então, dentro de um treino,
a gente tenta buscar através de domínios temporais, de tarefas aplicadas, quantidade de rounds para você determinar dentro de um tempo pré-determinado, ou um tempo pré-determinado para que você realize uma quantidade, uma tarefa repetidas vezes, ou tarefas baseadas em sobrecarga, né? Buscando o quê? Buscando o condicionamento físico geral, né? Então, quando a gente fala de cross-training, crossfit, a gente fala de condicionamento físico geral. Existem indivíduos que começam a treinar a modalidade para melhorar o condicionamento físico, melhorar a saúde. Existem atletas que buscam a modalidade para ter uma base de condicionamento físico dentro da modalidade-alvo. Porém, esses atletas que trabalham, têm uma modalidade afim e buscam o CrossFit como um meio de você se condicionar, devem entender que o CrossFit ele trabalha com condicionamento físico geral. Então, não é específico. Eu tenho atletas que brincam. O pessoal diz assim, tu usa o CrossFit como a tua preparação física para o MMA? Não. Eu uso o CrossFit como condicionamento físico geral, mas eu uso o trabalho também específico dentro da modalidade, afim dele, que seria o MMA, o atleta de jiu-jitsu, que normalmente eu trabalho, e eu faço a parte específica do treinamento deles dentro do jiu-jitsu, mas eles não treinam CrossFit, eles fazem o condicionamento físico específico para a modalidade. Então, como um método de condicionamento físico geral, assim, é fantástico, é uma metodologia fantástica de você trabalhar. A gente tem que entender que o nosso corpo tem 3 sistemas energéticos que predominam dentro de algum tipo de tarefa que você vai executar. Esses sistemas energéticos eles não trabalham de forma individual. Então, se a gente for levar em consideração, um maratonista, ele não corre a maratona dele toda no sistema oxidativo. Eu tenho um sistema anaeróbio lático e o anaeróbio alático também dentro do ato dele de correr uma maratona. Porém, o sistema aeróbio, o sistema oxidativo, ele é o mais predominante dentro da prática, né? Então, a gente tem que entender que, dentro das nossas aulas diárias, quando a gente vai até dar uma olhada nisso posteriormente, dentro da apresentação, a gente tenta aplicar um treino que haja uma predominância de um sistema energético. E não a gente, não, hoje eu vou trabalhar sistema oxidativo somente dentro de um treino de capacidade aeróbia. E aí eu tenho alunos que, se não tem um bom condicionamento, eles podem, dentro da forma como eu planejei o treino, eles não executar esse treino dentro do sistema oxidativo. Então, isso vai depender de intensidade que eu vou estar aplicando o treino, a forma como eu prescrevi o treino, na qual ele tem que trabalhar dentro da zona, o tempo que eu determinei para que ele finalize essa tarefa, a tarefa na qual ele vai estar realizando. Então, são diversos fatores que fazem com que o meu aluno, dentro da aula, ele se inclua dentro da tarefa que eu planejei e do sistema energético que eu estou planejando para que seja predominante dentro do treino. Tá? Então, a gente entende que possuímos 3 sistemas energéticos. Tem o sistema energético anaeróbio alático, né, que é o ATP-CP, que você trabalha com intensidades elevadas de sobrecarga, com tempos curtos de duração na tarefa. Existe, vamos colocar aqui de forma bem simples, um treino de força, um exercício de força dinâmica, treino de força dinâmica, força pura. Ele pode ser caracterizado como um trabalho, um sistema anaeróbio alático, ou um tiro no sprint de velocidade, né? Nós temos o sistema anaeróbio lático, que é o sistema glicolítico, que é um característico por uma tarefa um pouco mais longa, né, de até, no máximo, vamos lá, 3 minutos, você vai estar trabalhando desse sistema anaeróbio lático. Existe uma característica de, se você trabalha dentro da intensidade máxima no sistema anaeróbio lático, nas tarefas que a gente aplica no sistema anaeróbio lático, você tem uma característica de aumentar o pH intramuscular. Então, você tem uma acidose na musculatura, você é um treino que causa dor, um treino que causa desconforto, e até um treino que, para utilizar com alunos que são mais iniciantes, não é tão interessante, porque são treinos que você acaba que gera um desconforto com o aluno que ele está no período mais iniciante de treino, e acaba que o aluno ele não consegue ter um engajamento dentro da rotina de treino, né? Então, é mais interessante que, quando você inicia o trabalho com um aluno que é iniciante, você trabalhe mais o sistema anaeróbio alático, com treinamento de força, e o sistema aeróbio com treinamento com trabalho oxidativo, tentando buscar o quê? O aumento da capacidade aeróbica desse seu aluno e o aumento da força muscular também.
E a gente tem também o sistema aeróbio, que é caracterizado por um trabalho com uma carga de treino mais baixa e com um volume, né, um tempo de treino ou distância, dependendo do que você vai estar utilizando para mensurar esse volume de treino, por um tempo, uma distância um pouco maior. Então, se caracteriza por um trabalho com uma carga de treino um pouco mais baixa. Não deixa de ser intenso, né? Se a gente for levar em consideração, o triatleta, ele faz um Ironman lá em 24 horas, sei lá, 18 horas. É um tempo muito longo, é um volume muito longo de atividade, e a carga de trabalho ela pode ser baixa, mas a intensidade total do treino ela não é baixa. Então, a gente tem que entender que essa relação de volume e intensidade, às vezes, conceitualmente, ela é errada. Volume e carga de trabalho, você pode realmente fazer essa proporção, né? Inversamente proporcionais. Porém, intensidade de trabalho, o cara que corre um sprint de 100 metros e um cara que corre uma maratona, todos os dois estão trabalhando dentro de uma intensidade de treino elevada. Porém, os volumes eles vão diferenciar. E as cargas de treino também. Então, existe uma sobreposição entre os sistemas energéticos, né? Como eu falei, é impossível isolar um sistema energético dentro de um treino, né? De fato, os três sistemas energéticos estão sempre trabalhando. Mas, dentro do treino, vai existir uma predominância de um sistema para cada tipo. Tá? Então, se eu coloco um treino lá de 3 km de corrida, que existe uma predominância do sistema oxidativo, e também existe também, em alguma parte do treino, um trabalho dentro do sistema glicolítico e também dentro do sistema anaeróbio. Anaeróbio, por quê? Porque o indivíduo ele pode iniciar a corrida numa intensidade mais elevada, ele pode finalizar dentro de um sprint, e nisso os sistemas energéticos eles vão se sobrepondo um em cima do outro dentro de uma atividade só. Então, imagina que dentro de um treino de corrida, por exemplo, de 3 quilômetros, eu tenho também uma parte da atividade em sistemas diferentes que seja oxidativo. Imagina dentro de uma tarefa na qual eu vou utilizar um exercício cíclico, um exercício calistênico e um exercício de levantamento de peso, né? Então, eu tenho que tentar utilizar de possibilidades, de forma de controlar o treino, que faça com que exista uma predominância de um sistema que eu vou trabalhar no dia, né? E não simplesmente jogar o treino para o meu aluno de forma aleatória, fazendo com que ele simplesmente se canse. Ontem eu ministrei uma palestra sobre CrossFit e eu falei sobre isso com os alunos, que o treino, mesmo sendo para um aluno que busca a melhora da qualidade de vida dele ou até fins estéticos, melhora da saúde, melhora do condicionamento físico, esse treino ele tem que ser programado, tem que ser organizado. Porém, ele também tem que ser flexível, né? Por quê? Porque a resposta fisiológica de alunos que eu tenho dentro de uma turma, sei lá, 20 alunos, 30 alunos, elas são heterogêneas, não uma resposta fisiológica igual para todo mundo. O ideal seria o quê? Que essa turma houvesse uma evolução de forma homogênea, cada um em cima da sua característica. Porém, não é isso que acontece no dia a dia do boxe. Quem é professor, quem é treinador, sabe que existe aquele aluno que tem uma predisposição maior a levantar mais cargas, existe aquele aluno que tem uma predisposição a melhorar mais a capacidade aeróbia. Então, eu tenho que fazer com que minha turma ela tenda a evoluir de forma homogênea, e para que exista isso, eu tenho que também, em alguns momentos, controlar o treino de forma específica para cada aluno, né? Aí foi perguntado como que a gente faz isso. A gente pode adaptar exercício, a gente pode pedir para o aluno trabalhar num regime de intensidade um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, dependendo do que eu estou tentando buscar naquela sessão de treino. Então, o CrossFit ele trabalha muito com essa questão do treinamento concorrente, né? A gente fala muito que quanto mais treinado é o aluno, menos treinável ele se torna. Então, para aquele aluno que ele tem mais tempo de treino, que ele está lá transicionando do intermediário para o avançado, eu necessito ter essa preocupação com a questão do treinamento concorrente, porque, por exemplo, eu tenho sistemas que se você for trabalhado com a intensidade máxima de trabalho dele num dia, ele pode influenciar negativamente num trabalho posterior. Vamos colocar um exemplo. Se dentro de um treino eu pedir para os alunos fazerem
um treino de 5 quilômetros de corrida, e depois vou pedir para os alunos fazerem 4 séries ou 5 séries de carga máxima de snatch, um exercício de levantamento de peso, que tem uma característica de ser balístico, velocidade muito rápida, e dentro de um sistema energético predominante, anaeróbio alático. Então, eu vou ter uma concorrência dentro desse treino, né? Isso para um aluno avançado. Para o aluno iniciante, a gente fala muito que o aluno iniciante, ele se beneficia com qualquer tipo de treino que você colocar para ele, tá? Porém, ele se beneficia se você for colocar um treino de corrida e depois um treino de força, ele vai se beneficiar, ele vai ganhar condicionamento aeróbico, ele vai ganhar força. Porém, é interessante que realmente haja a ciência aplicada dentro do treinamento, e não simplesmente você, não, hoje ele vai correr e depois ele vai levantar peso. Não, por que não faz ao contrário? Ele faz o treino de carga, depois ele vai fazer um treino de corrida, né? Então, o treinamento concorrente, o que é que ele fala? É o ato de programar múltiplos sistemas energéticos em uma sessão de treino para maximizar a performance do aluno, todos os aspectos relacionados à performance, né? Esse autor é James Fitzgerald, que é o proprietário da OPEX, que ele já foi o primeiro campeão do CrossFit Games. Então, treinamento concorrente, segundo Monteiro, ele fala que é a associação de exercícios aeróbios e exercícios resistidos, exercícios anaeróbios. E eu falo que é a associação de 2 ou mais métodos de treinamento que possuem respostas fisiológicas distintas. Então, eu tenho um método ou um meio de treino que vai estar trabalhando de forma que vai estar trazendo uma resposta fisiológica distinta de outra. Eu vou estar colocando esses 2 meios, esses 2 métodos dentro de uma sessão só. Então, quando a gente trabalha com esse treinamento de alta intensidade, a gente tem a primeira visão que a gente tem são os HIITs, né? Que são High Intensity Interval Training, que são os treinamentos intervalados de alta intensidade, que é o que a gente utiliza muito dentro da CrossFit. Ela dá uma organização bem simplória de programação de treino. Quando eu fiz o meu curso de CrossFit, o primeiro curso, Level 1, eu utilizava o quadro que eles têm, que é um dia você trabalha no exercício de levantamento de peso, no outro dia você trabalha um exercício ginástico e outro aeróbio, no outro dia você trabalha 3 exercícios, 3 tipos de exercícios, os 3 juntos, e aí você, de cada forma como você vai executar a programação do seu treino, você tem lá uma forma bem engessadinha de você aplicar o estímulo, né? Só que depois eu comecei a ver que aquela forma com a qual a CrossFit ela trabalhava e ela tentava difundir e aplicar a programação de treino era uma forma que, por um período de tempo, é interessante você trabalhar com os alunos enquanto você pega a mão da prescrição. Porém, o que realmente faz com que você melhore a sua prescrição além do contato com o seu aluno e as respostas que o aluno traz durante o treino, também o estudo de alguns outros métodos de treino. Então, existem alguns métodos de treinamento de alta intensidade que a gente pode estar aplicando dentro do nosso treino de CrossFit, né? Do nosso treino no diário, e a gente pode estar baseando a prescrição desse treino e a programação do treino em cima do HIIT. Então, a gente pode trabalhar... O HIIT foram métodos criados dentro de exercícios cíclicos, né? Então, corrida normalmente, ou bike, ou natação. Então, o pessoal trabalhava muito o HIIT para trabalhar em alta intensidade, os trabalhos intervalados. Mas também não tem nenhum tipo de problema a gente tentar adaptar um treinamento HIIT com as ferramentas que a gente tem dentro de um box de CrossFit. Agora, que é interessante, a gente também não utilizar como uma ferramenta de mensuração de intensidade somente a velha frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca, para você trabalhar com corrida, é até interessante, mas para você trabalhar com exercícios no quais você a gente vai ter mudança de direção, sobrecarga externa sendo levantada, outros equipamentos que a gente pode estar utilizando, como bike, remo, corda. Então, assim, fica complicado a gente trabalhar com a frequência cardíaca. Então, a gente pode utilizar como uma forma de mensurar a intensidade de treino, tanto dados subjetivos, dentro de escalas de percepção de esforço, como também dados bem objetivos e bem palpáveis que a gente está utilizando, frequência cardíaca, velocidade de VO2 máxima,
diversos outros meios que a gente pode estar utilizando para a mensuração dessa intensidade. Então, a gente tem, dentro dos métodos de treinamento de alta intensidade, a gente tem o HIIT, que ele é dividido em HIIT curto e HIIT longo. A gente tem o RST, que é o sprint repetido, e a gente tem o CIT, que é o sprint interval training. Cada método desse, dentro do HIIT, tem um HIIT curto, o HIIT longo, o RST e o CIT, ele é caracterizado por diferentes faixas de intensidade, que podem ser mensuradas com a velocidade de VO2 max, pode ser também, se for só a corrida, como exercício cíclico, pode ser mensurado através também da frequência cardíaca, né? E aí, ao lado do quadro, tem as formas de você prescrever, né, o HIIT curto, o HIIT longo, o RST e o CIT. Então, você pode também tentar adaptar, já que a gente trabalha com uma percepção de fadiga sendo subjetiva dentro do treino, a gente pode tentar adaptar esses métodos, o HIIT curto, o HIIT longo, o RST e o CIT. Se você quiser fazer um trabalho, por exemplo, dentro de na via glicolítica, eu posso estar aplicando um HIIT utilizando as ferramentas que eu tenho dentro do box. Então, eu posso lá fazer um HIIT com exercícios calistênicos, com exercícios cíclicos, né? E aí eu vou estar mensurando em cima de uma percepção subjetiva de esforço, não mensurar em cima de frequência cardíaca somente, né? Então, dentro da construção de programas de treino, eu tenho lá dentro do meu box 2 públicos, né? Eu tenho lá uma população geral, que busca a melhora da saúde, melhora do condicionamento físico, né? Ficar mais longe de ter algum tipo de doença crônica. E eu tenho aqueles alunos que eles vão se desenvolvendo, né? E eles querem competir, né? E aí eu tenho 2 tipos de público. Eu tenho a população geral e eu tenho atletas, né? Eu tenho lá uma população geral no qual eu tenho que tentar trabalhar de forma igualitária as 10 capacidades físicas, e eu tenho atletas, do outro lado, que eles visam o quê? A melhora da performance competitiva deles, né? E existe uma diferença entre o trato com o aluno e com o atleta, né? Existe a diferença entre o trato em alunos que eles estão lá dentro do nível iniciante, intermediário, depois partem para o nível avançado, e depois eles, depois desse nível avançado, é que eles vão se tornar atletas de CrossFit. Então, eu tenho diferença entre o tratamento e a programação de treino para os dois. Eu tenho uma população geral que ela necessita de quê? Eu tenho lá a definição da CrossFit, né? Exercícios funcionais constantemente variados, realizados em alta intensidade. Essa alta intensidade, ela meio que mistificou o CrossFit. A gente sabe que não se trabalha somente em alta intensidade. A gente precisa do treinamento esportivo para reger todo o processo de organização do treino. Então, o que mistificou muito o CrossFit foi essa questão de intensidade alta e aplicar treino para o aluno ficar simplesmente cansado. E aí a gente, com o passar do tempo, começou a observar e estudar e saber que o treinamento esportivo, ele rege tudo. Então, eu tenho que haver a questão da sobrecarga, mas eu também tenho que ter a supercompensação, né? Eu tenho que ter períodos de pico de treino, mas também eu tenho que ter períodos de recuperação, né? Então, o meu aluno lá, o que é que ele precisa? Ele precisa de variação. Ele precisa de variação de estímulos, ele precisa de variação dentro dos 3 sistemas energéticos, ele precisa de variação de tarefas para desenvolver as 10 capacidades físicas de forma igualitária. E para isso, eu tenho que sim, realmente organizar, periodizar e programar o treino, porém, eu tenho que deixar essa programação flexível. Flexível é o quê? Flexível às respostas nas quais os meus alunos eles vão estar dando. Já eu tenho lá um atleta que ele tem que trabalhar a performance competitiva dele, e o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o nível de condicionamento dele, competitivo, tenho que melhorar as deficiências atléticas dele, e isso dentro de uma periodização e de uma programação. Porém, existe uma diferença fundamental entre o treino para atleta e o treino para a população geral. Qual é? É a variação. Enquanto eu tenho que tentar desenvolver as 10 capacidades físicas, os sistemas energéticos de forma homogênea e variando os estímulos, o atleta, quando eu trabalho com o atleta, eu tento fazer com que a rotina de treino dele seja em cima da melhoria de uma performance, como também da melhora de uma deficiência que ele possa vir a ter.
E se ele tem uma deficiência que não está tendo essa melhora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tender a prescrição do treino em cima da melhora dessa deficiência. Então, existe uma diferença bem predominante entre a questão da programação do treino para o indivíduo que ele é atleta e para o público geral que eu tenho lá dentro do box, né? E, normalmente, a gente tem que visar essa programação, já que o público geral é, sei lá, 90%, 95% do público que eu tenho dentro do meu box, é onde eu tenho que realmente visar a minha programação de treino. Né? Eu tenho que visar essa programação para o meu público geral. O atleta já é algo mais específico. Então, é interessante que o atleta treine em horário diferente, ou tenha um domínio de tempo para a realização do treino dele também diferenciado, porque quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele se torna. Então, mais vai havendo aquelas nuances, aquele olho clínico para que haja essa evolução do atleta, né? E também tempo de melhoria das valências, das capacidades para os atletas, ele necessita de muito mais tempo do que o público geral, né? O público geral, às vezes, você programa lá um bloco de treino de 3 meses, você vai ver respostas significativas muito grandes de ganho de nível de força, ganho de capacidade aeróbia, mobilidade, flexibilidade, resistência muscular. Você vê uma resposta significativa muito grande em 12 semanas de treino. Já o atleta, às vezes o cara tem 5 anos de treino, ele já entra dentro de um período para ele se tornar atleta lá de CrossFit, e você, às vezes, programa um bloco de treino que a resposta dele é muito pequena. Mas, para dentro de um universo competitivo, essa resposta que é pequena, ela se torna muito grande. Porque a gente sabe que a linha lá no esporte competitivo, a linha de competição, ela é muito tênue, muito, muito pequenininha. Então, às vezes, a melhora muito pequena do seu atleta pode se tornar, dentro de uma competição, um avanço bem significativo. Então, quando a gente vai planejar treinamento para o boxe, o que é que a gente leva em consideração? Primeiro, a avaliação inicial dos nossos alunos. Então, o aluno chega, ele vai fazer uma avaliação física. Meio no começo do CrossFit, parece que as coisas foram começando a ser meio que empurradas com a barriga. Foi tanta informação que foi chegando, a gente meio que não tinha tanta organização na programação e no planejamento dessas atividades. Então, até o próprio ato de avaliar inicialmente o aluno era meio que não era tão levado em consideração. Então, a gente tem que, primeiro, avaliar. Segundo, aplicar estímulos adequados para gerar as adaptações adequadas que a gente quer para aquela nossa turma, para aqueles nossos alunos. Controlar o treino. Monitorar a fadiga dos nossos alunos através de questionários, tem algumas ferramentas subjetivas que podem fazer com que você consiga realmente monitorar a fadiga dos seus alunos e avaliar os progressos da sua turma, de seus alunos de forma também individual. E o treinamento, ele é regido por um contínuo, né? A gente planeja, a gente instrui o que a gente vai aplicar com os nossos alunos, e é interessante que o aluno ele realmente se sinta parte desse planejamento. Então, galera, a gente vai entrar dentro de um bloco no qual a gente vai trabalhar com mais predominância o treinamento de força. Espero que vocês tenham anotado as cargas de treino de vocês. Vamos trabalhar em cima de percentuais de carga ou de percepções de escala de reserva, e a gente vai estar fazendo isso nesses próximos 3 meses para o aluno mostrar a parte integrante desse processo. Né? E não simplesmente vomitar o treino do quadro, mandar o aluno fazer e ele não saber nem por que ele está fazendo. Né? Então, o contínuo do treinamento é o quê? Planejamento, instruir os alunos a executar o que a gente está planejando, a execução em si, que são as aulas, o feedback e a avaliação. Porém, o que é que acontece muito? Não existe feedback com relação do aluno, com relação ao treinador, e também, às vezes, existe feedback, mas o feedback não é levado em consideração, né? E também não existe avaliação do progresso dos nossos alunos ou do não progresso, que pode ser em cima de carga, benchmarks, odds, tarefas que a gente pode criar para a gente tentar mensurar a melhora em alguma via ou de alguma capacidade física. O problema é que, às vezes, isso é quebrado. Então, o treinamento ele se torna só um planejamento, instrução e execução. E depois o treinador planeja sem ter nem tido nem feedback do aluno, nem ter avaliado os progressos do aluno. Né?
E às vezes é por isso que a turma ela se torna, a evolução da turma ela se torna às vezes tão heterogênea. Por quê? Porque não existe esse feedback e essa avaliação, que é de suma importância dentro do planejamento do treinamento. Então, eu tenho lá a avaliação inicial, como qualquer avaliação que eu tenho dentro de qualquer método e meio de treino que eu vou estar aplicando, qualquer meio de treino, quer que seja musculação, ou ele vai fazer a corrida de rua, no cross-training também não é diferente. A gente tem que ter lá a avaliação inicial, de anamnese, questionário Parquet, avaliação de índices hemodinâmicos e cardiovasculares, pressão arterial, como é que está. Interessante, porque a gente trabalha com um método que trabalha com intensidade mais elevada, então é interessante que os alunos tenham o exame cardiológico em dia, né, o exame liberatório para a prática de atividade física, um eletro e um eco ele já dá uma boa margem de segurança para a gente trabalhar, avaliação de índices hemodinâmicos, pressão arterial, frequência cardíaca de repouso. A gente pode aplicar testes para também dentro do box, tem um testezinho do STEP, que a gente consegue com ritmo, em 3 minutos a gente consegue ver como que está a capacidade aeróbica dos nossos alunos, né? A gente também tem lá a avaliação de antropometria, que eu gosto de utilizar só a parte de relação cintura-quadril, porque é um índice que é totalmente relacionado à questão da saúde, e MC eu não utilizo, porque existem alunos que chegam com a compleição física, sei lá, bem forte, são baixinhos, então eu vou estar o IMC alto, eu não vou estar levando em consideração o IMC, mas normalmente eu uso a questão da relação cintura-quadril, porque é um índice que é de suma importância para a questão de doença, a questão da obesidade em si, doença crônica, né? Composição corporal e avaliação de movimento, que é normalmente a gente com aluno, com turma regular, com classe, a gente trabalha essa avaliação de movimento todo dia. Do dia que o aluno entrou até ele se tornar um aluno avançado, no qual ele consegue ter o domínio de todas as tarefas e todos os exercícios que a gente aplica com ele. Então, essa avaliação de movimento, a gente consegue avaliar com exercícios simples, um overhead squat, um próprio agachamento simples, um step up, que é uma subida numa caixa, um apoio de frente, a gente consegue avaliar o movimento dos nossos alunos, né? Então, essa avaliação de movimento ela tem que ser contínua, porque existem a possibilidade do aluno ele ter algum tipo de evento lesivo dentro do treinamento do cross-training, sim, porque a gente trabalha com intensidade alta. Porém, o evento lesivo dentro do cross-training, ele só se torna, quando relacionado à fadiga, algo crônico, no qual onde você não tem o cuidado das respostas fisiológicas dos alunos de vocês. Porém, o aluno ele pode se machucar com situações simples, se ele estiver executando uma técnica incorreta. Então, o interessante é que haja essa avaliação de movimento durante todo o processo de treino. O dia que ele chegou, aquecimento, na hora do aquecimento, observar como é que está, se o joelho está fazendo valgo, se está estifando um movimento que não deve fazer, se está tendo uma retificação da coluna ou sobrecarga na coluna, na execução de algum movimento que realmente não deve haver essa sobrecarga. Então, é avaliar do início ao fim os nossos alunos. Então, quando eu tenho lá o treino para a população geral e atletas, eu tenho que pensar, primeiro, população geral, quais grupos musculares estão sendo enfatizados dentro de um treino, né? Porque a população geral tem lá um indivíduo que ele é sedentário, começa a treinar, e aí eu peço um treino que ele vai ter um padrão de movimento de empurrar no dia, e no outro dia eu também aplico o mesmo padrão de movimento, né? E aí eu vou estar sobrecarregando estruturas articulares e musculares que, para esse aluno que é iniciante, vai ser altamente desconfortável. Quais articulações são mais solicitadas dentro do treino? Eu tenho que perguntar isso quando eu estou aplicando o treino, principalmente para a população geral e para alunos que são iniciantes. Quais sistemas energéticos predominam? Isso aí eu já tenho que ter a visão, tanto para o aluno que ele é iniciante, como também para aquele atleta. Por quê? Porque eu tenho que estar trabalhando para o atleta a melhora da deficiência dele, né? Então, se eu tenho essa visão do qual sistema energético eu estou predominando dentro do treino, ou quais sistemas energéticos são predominantes dentro do treino, eu consigo saber qual estímulo eu estou gerando para aquele meu aluno, que é iniciante, e também para aquele meu atleta que precisa da melhora da performance. E quais deficiências eu devo melhorar, né? Então, às vezes, eu tenho lá dentro de um bloco de treino, eu observei que as meninas não estão conseguindo fazer pull-up direito. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui um bloco de treino, eu vou
criar uma tendência dentro do treino para que a gente trabalhe com mais frequência exercícios suspensos e exercícios de puxada, e até o quê? Até dentro de um período de 3 meses, eu consegui melhorar esse padrão de movimento de puxada ao ponto de que algumas meninas elas consigam evoluir a executar um movimento suspenso sem ajuda. Já no atleta, eu tenho lá, qual a deficiência eu tenho que melhorar? Pô, o cara não está conseguindo fazer 30 muscle-ups direto, unbroken, que existe, por exemplo, um odd que é 30 muscle-ups strict. O que é que eu tenho que fazer com um atleta? Que é um nível bem avançado, pô, população geral, menina, não consegue fazer um pull-up, que é um exercício simples de puxar, passar o queixo da linha da barra e estender de novo os cotovelos. Eu tenho que ter essa visão de uma deficiência que tem que ser melhorada para um público geral, que é um exercício simples, como também eu tenho um atleta lá que ele não consegue executar uma tarefa no exercício bem complexo e tentar também melhorar essa deficiência dele dentro de um padrão de movimento, ou de um sistema, ou de uma capacidade física que eu devo melhorar. Então, dentro do treino, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho lá a prescrição, em cima, capacidades, vias energéticas, eu tenho em cima das deficiências, mas também eu tenho que controlar o treino, né? Eu tenho forma de controlar o treino, a carga externa de treino através da quilagem, da tonelagem de carga, quilagem diária, a tonelagem de carga semanal que o aluno está levantando, ou o volume de repetições que eu estou aplicando, ou o tempo de treino que eu estou aplicando para o meu aluno, ou o número de sprints, por exemplo, num HIIT, quantos sprints ele deu nas sessões de treino durante a semana, durante o microciclo ou mesociclo de treino, durante a sessão. A distância percorrida, a velocidade média, eu tenho como uma forma de controlar a carga externa de treino, que é aquilo que é palpável no nosso aluno, né? Aquilo que ele vai estar executando. E eu tenho também como controlar o treino, a carga interna de treino, que seria a resposta do meu aluno frente à carga externa, que eu posso estar controlando a carga interna do meu aluno com frequência cardíaca, dentro de movimentos cíclicos, principalmente a corrida, o VO2, e também posso utilizar ferramentas que são mais subjetivas, que também vão dar uma resposta boa e uma ferramenta boa para que a gente possa aplicar o nosso treino diário, que seria a percepção subjetiva de esforço da sessão ou a percepção subjetiva de esforço do exercício de forma específica, né? Eu tenho também, dentro dessa monitoramento da carga de treino, como monitorar a fadiga e as respostas do treinamento. Então, eu tenho marcadores bioquímicos, eu já cheguei a utilizar em uma box que eu era sócio, o CK como um marcador bioquímico dos meninos que eu treinava como atletas. Então, eu fazia essa coleta de CK a cada pico de treino que eu fazia com eles, para ver como que eu poderia estar, quanto tempo poderia estar durando o destreinamento deles, né, e a fase de transição, porque eu já trabalhava com atleta, eu precisava de respostas também mais específicas. Eu tenho marcadores do sistema imune, porque você tem uma intensidade muito alta de treino, existe realmente uma queda do sistema imunológico, então a gente tem que ter essa possibilidade de mensurar, né, essa diminuição do sistema imune, que você pode estar tendo através de simples respostas do próprio seu aluno, de forma subjetiva. Professor, cara, eu estou ficando doente com frequência, e aí a gente tem que tentar ver o que é isso. Então, a gente pode tentar o quê? Melhorar essa qualidade de sono, diminuir a questão da intensidade de treino, até que ele possa ter uma melhora dessa questão do sistema imunológico dele. Marcadores de performance, que são propriamente os benchmarks que a gente pode estar utilizando do treino, que são odds que a gente pode criar, que podem mensurar alguma capacidade ou alguma via predominante que eu quero realmente estar melhorando. Tenho marcadores psicológicos também. Eu posso estar tendo um monitoramento em cima da carga interna de treino, a monotonia e o strain, que são ferramentas que eu posso estar utilizando para ter esse monitoramento, a razão agudo crônico, um treino, estado de prontidão para atividade física, os questionários que eu utilizo muito com minha turma regular, uma turma de classe, que é o questionário de qualidade de sono e questionário de nível de dor. Para os meus alunos, normalmente, se eu tendencio o treino a um padrão de movimento que eu quero melhorar, por exemplo, a gente está trabalhando o movimento de puxada agora, o movimento de suspensão, que eu quero melhorar os pull-ups e os movimentos suspensos dos meus alunos. Eu sei que esses movimentos eles têm uma sobrecarga um pouco maior dos músculos de puxar, como grande
dorsal, como o bíceps braquial, as articulações do ombro, do cotovelo. Então, eu preciso avaliar se está tendo resposta de dor, algum dano físico causado pelos meus alunos. Então, eu aplico lá o questionáriozinho de dor e posso até depois disponibilizar para quem tiver interesse. E os alunos eles vão lá, marcam no questionário, que ele é online mesmo, eles marcam e eu vejo como é que está a predominância de dor nos meus alunos de classe, né? E também de qualidade de sono. Tem lá um questionáriozinho de qualidade de sono, ele vai dizer se qualidade de sono numa nota de 1 a 5, se está ruim, se está médio, se está regular, ou se está ótima a qualidade de sono. E isso é uma resposta muito boa com relação à questão do monitoramento da fadiga de treino. Então, eu tenho lá na minha turma, eu tenho alunos que são divididos em níveis de aptidão, né? Eu tenho alunos que são iniciantes, e aí não é fechado nessa quantidade, nesse tempo de treino, porque a gente sabe que tem alunos que têm uma aptidão maior e eles conseguem desenvolver rápido dentro da modalidade. Então, eu tenho alunos lá que até 2 anos de treino eles são iniciantes, intermediários de 2 a 4 anos e avançados acima de 4 anos de prática de treino, e isso varia, alguns acima de 5 anos se tornam avançados, alguns até com 3 anos se tornam avançados. Eu tenho lá o aluno que é iniciante, ele tem um background esportivo zero. O que é o background esportivo? São experiências de esportes que podem estar melhorando tanto fisicamente como psicologicamente o trato dele dentro do cross-training. Às vezes o aluno ele se frustra porque ele não realiza uma tarefa da forma com a qual ele pensava que ele conseguiria realizar, e isso vem até de outras experiências que ele já teve com outros esportes, né? Então, eu tenho lá o aluno iniciante, ele não tem nenhum background esportivo, ele começou sedentário, o primeiro esporte que ele está tendo vivência é lá o CrossFit. Eu tenho um intermediário, que ele tem um background esportivo médio, que ele já tem uma experiência gerada com a própria modalidade, e eu tenho um avançado que ele já tem uma vasta experiência com o esporte, né? O aluno iniciante, ele se caracteriza por não possuir uma coordenação ainda suficiente para executar os movimentos ginásticos de alta habilidade. Então, ele não consegue executar um pull-up, um butterfly pull-up, ou às vezes também um keep pull-up. Ele não tem força para executar os movimentos suspensos, porque ele não consegue ter força para levantar o próprio peso do corpo. Ele não consegue ter habilidade para executar movimentos coordenativos, e ele tem baixa capacidade aeróbia para trabalhar os exercícios cíclicos, para executar os exercícios cíclicos com volume alto, e também não tem, os exercícios cíclicos de intensidade alta com volume baixo. Ele não tem essa capacidade de conseguir manter a intensidade nos sprints em trabalhos de alta intensidade, intervalados de alta intensidade, né? Eu já tenho um intermediário que ele tem a execução satisfatória dos movimentos e exercícios, e eu tenho um avançado que ele tem um domínio geral de todos os exercícios, de todos os domínios de tempo nas tarefas que eu proponho, né? E eu tenho lá que eu acho que é o principal, né? Porque às vezes o aluno ele quer se tornar avançado, você tem uma mentalidade de aluno avançado ou de atleta. Então, o aluno que ele é iniciante, ele se frustra com frequência e nunca se cria apto a realizar as tarefas que são propostas. Eu tenho aquele intermediário que já não se frustra com frequência quando o resultado não é esperado, mas às vezes se sente desencorajado pela tarefa que é proposta. Já é um aluno que ele já experimentou alguns níveis, alguns platôs dentro da programação de treino dele. Não consegui evoluir nessa valência aqui, na força. Mas eu consegui melhorar a capacidade aeróbica. Então tá tranquilo e tal. E eu já tenho um avançado que ele já tem uma mentalidade forte, né? Ele já sabe que não é sempre que ele consegue evoluir de forma homogênea nas capacidades dele. É um aluno que ele já realmente já tem a mentalidade que às vezes ele não vai conseguir executar uma tarefa da forma como ele quer, mas é porque ele sabe que naquele dia ele não estava bem para treinar, né? É um aluno que ele não vai estar se reclamando de dor pós-treino, é um aluno que ele não vai estar se reclamando de uma rotina de treino que pode estar sendo aplicada e não está sendo tão variável e não está sendo tão estimulante para a prática, né? Então, dentro da organização, eu tenho que ter lá, o que eu normalmente indico para quem está começando a organização de treinos, né? Para boxe principalmente, para classe. É você ter uma tabela na qual você consiga marcar os exercícios que você está utilizando durante o mês. Para quê? Para que não crie-se uma tendência no treino e o seu aluno de classe ele consiga experimentar a variação constante que o CrossFit, né, que o cross-training ele propõe.
Então, eu tenho lá uma tabelinha com os exercícios de levantamento de peso. Então, você olha no seu box e vê quais exercícios de levantamento de peso eu posso estar aplicando com meus alunos. Levantamento de sobrecarga externa. Então, eu tenho lá back squat, front squat, overhead squat, shoulder press, push jerk, snatch, clean jerk, kettlebell swing. Então, são exercícios que eu trabalho com sobrecargas externas e eu vou lá, cada dia de treino que eu apliquei para a turma, eu marco qual exercício eu utilizei. Isso falando de classe, de aluno que precisa de variação, né? Não falando de atleta. Atleta já é outra coisa, mas aqui é uma forma de você conseguir criar uma variação de estímulos dentro do seu treino. Eu tenho lá exercícios cíclicos que eu posso estar também, ó. Eu tenho lá no meu box, eu tenho um airbike, coloquei lá específico a distância e o tempo de treino que eu apliquei dentro do airbike. Corda dupla, corda simples, remo, corrida. Então, dependendo do que eu tenha de exercícios que eu possa colocar como exercício de característica cíclica para os meus alunos, eu tenho lá, boto lá de 1 até 31, que são os dias do mês, e vou lá estar marcando quais exercícios eu utilizei para cada sessão de treino, para cada dia de treino, para realmente criar essa variação para o meu aluno de classe. E eu tenho lá os exercícios calistênicos, são os exercícios ginásticos, né? Aí eu posso ter lá o squat, os lunges, que são os avanços, o pistol, que é o agachamento com uma perna só, apontada com a outra perna que não está apoiada no chão, apontada para frente, o handstand push-up, que é o exercício de empurrar o corpo de cabeça para baixo contra o solo, os pull-ups, que são exercícios suspensos, muscle-ups, que são exercícios com as argolas e também com as barras, que são exercícios de puxar o corpo e empurrar quando ele está na posição da transição. Então, assim, eu coloco lá também na tabela e vou lá marcando o xizinho e cada dia que eu estou prescrevendo esse exercício, né, para criar realmente essa variação. E aí, eu tenho lá, na hora de desenhar o meu programa de treino, tem uma população geral. Então, o que é que eles necessitam? Né? Para criança e população geral, há duas principais fases na programação, a acumulação e intensificação. Então, o que é a acumulação? São treinos de resistência geral, progressão de longos para treinos aeróbicos curtos e progressão linear de volume para intensidade. O que seria isso? Eu trabalhar o meu aluno, que ele é iniciante, isso é a forma como eu trabalho no meu box, que é a forma que eu acho a certa. Já trabalhei com diversos tipos de processos e de protocolos para alunos que são iniciantes. A forma que eu trabalho no meu box é o quê? O cara iniciou lá o treino, o cara é sedentário, ele vai iniciar passando, no mínimo, 8 semanas somente com a rotina de treino de força e de capacidade aeróbica. Predominância de força, capacidade aeróbica. Por quê? Porque eu quero preparar o meu aluno, isso separado. Faz uma rotina de treino de força, depois no final ele vai fazer uma rotina de treinamento, um exercício cíclico ou um trabalhozinho de capacidade, predominância de capacidade aeróbica no final. Se necessitar colocar descanso dentro do treino, coloca o descanso, a gente está trabalhando dentro de uma intensidade de esforço, dentro de uma via que a gente quer realmente melhorar, que é a parte de capacidade aeróbica, via oxidativa. Então, o meu aluno ele treina força, e depois, no final, ele treina um trabalho de capacidade. Por quê? Porque eu quero melhorar a parte estrutural do meu aluno, a musculatura dele, as articulações dele, para ele suportar posteriormente a rotina de treino que eu vou estar aplicando quando ele se tornar um aluno de turma regular, quando ele se tornar um aluno realmente de classe, na rotina da programação de treino do cross-training. E aí, eu trabalhando essa parte de sistema oxidativo, dentro da capacidade aeróbica, o que é que eu vou estar dando? Eu vou estar dando a base do sistema aeróbico dele e da capacidade física dele para realizar as tarefas. Né? Então, a gente sabe que o trabalho de base, primeiramente, a gente tem que trabalhar os volumes, o trabalho cíclico com um volume um pouco maior. Então, eu faço isso. Trabalho força e trabalho cíclicos com um volume um pouco maior. Então, aqui um exemplo de um aluno de classe. Ele chega no box, aquece, faz 3 séries de agachamento, isso é um exemplo, tá? Não é assim que eu trabalho para todos, mas aí é um exemplo de sessão de treino. Então, eu tenho lá, ele faz lá 3 séries de 10 de agachamento, faz 3 séries de 10 para cada lado de shoulder press com dumbbell, depois ele vai fazer 3 séries de 12 de deadlift, 3 séries de 12 de supino, e no final do treino ele vai fazer o trabalho de condicionamento aeróbio dele, são 2 tiros de, sei lá, 1.500 metros de trote ou corrida, descansando entre outros 5 minutos. No final, faz um volta calma, um cool down, um resfriamento e finaliza o treino dele. E aqui a gente tem atletas, né? Como que organiza o caos? Como que organiza a questão
do treinamento para o atleta, né? Quando a gente programa treino para competidores, para atletas, a gente deve levar em consideração em mente 6 principais princípios. Primeiro, acumulação, que é adquirir técnica, construir volume, alta resistência aeróbica e pouco trabalho glicolítico, porque realmente eu quero estruturar o corpo do meu aluno para construir volume, para ele realmente conseguir executar as tarefas posteriormente programadas de forma realmente satisfatória. Depois eu tenho intensificação, que é aumentar a intensidade de treino, fazer trabalhos aeróbicos mais rápidos, adicionando o trabalho glicolítico, que é aquele trabalho que causa mais dor, que é mais desconfortável para o meu aluno, mas é um trabalho que normalmente os odds dentro de competições estão dentro dessa via. Temos lá a parte da nossa programação, da nossa organização de treino, período pré-competitivo, que a gente agrega todos os domínios, simulando o que ocorre em competições. Depois a gente tem o período de polimento, que seria o tapering, que a gente faz uma redução do volume de treino com a finalidade de acumular energia para o nosso aluno ficar pronto, com acúmulo de energia, ficar pronto para o período, para a sua competição, que normalmente é um final de semana, que ele vai estar executando. Eu tenho lá a competição, que é o caos, que é toda a construção que você fez durante todo o período, toda a sua programação, é onde ele vai colocar a amostra, lá dentro da competição. E depois a gente tem o deload, que é a transição. A gente recupera os sistemas do atleta, a gente faz aquela diminuição realmente organizada e já programada de carga de treino, tentando recuperar os sistemas energéticos do nosso atleta, a parte muscular, a parte articular, e depois a gente começa de novo um novo período dentro da organização de treino. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma sessão de treino para um atleta, ele aqueceu, aí ele vai fazer a primeira parte de ginástica, vai fazer 30 ring muscle ups por tempo, aí depois a segunda parte ele vai fazer 4 séries de 2 snatches, depois 4 séries de 3 front squats com percentuais de cargas propostos para o dia de treino dele, e depois ele vai fazer uma tarefa. Por tempo, ele vai fazer 4 rounds, com 3 minutos de descanso entre cada round, 200 metros de corrida, 10 hang power snatches, que é o snatch suspensão acima da linha do joelho, 10 burpees, depois 200 metros de corrida, e vai descansar 3 minutos entre cada round. Aí, no final, faz a parte do volta calma dele também, que é interessante a gente fazer esse cooldown tanto para aluno que é de turma regular, como também para atleta, porque aí você consegue também, já logo após o treino, trabalhar essa questão de recuperação do seu atleta. Então, como que a gente como utilizar o treino dos sistemas energéticos de forma eficiente, né? Primeiro, planejar, não é simplesmente pegar os nossos atletas e empurrar treino para deixar eles cansados, ou nossos alunos de turma regular também empurrar treino para deixá-los cansados, que é só o que a gente vê, treino bom é o treino que cansa, não é. Às vezes o treino bom é aquele que faz o nosso atleta descansar. Segundo, observar o perfil dos clientes. Às vezes a gente quer fazer com que o nosso atleta evolua, mas, na verdade, alguns alunos a gente conhece até mais do que eles mesmos, mas existe também alguns alunos que, de acordo com o que você propõe, ele não consegue realizar, ele se frustra. E quer queira, quer não, a gente trabalha com a modalidade, a gente trabalha com a perspectiva de segurar esse aluno da gente até o máximo de tempo possível. E para que a gente consiga segurar o nosso aluno, a gente tem que fazer com que exista uma relação do que a gente propõe que ele execute, né? Os resultados que ele obtém, a afetividade, que é o engajamento que ele tem para uma prática esportiva, né? E também buscar essas respostas individuais, tanto para alunos que são de turma de classe, como também para atletas. Então, aqui tem um modelo de programação semanal. Eu não uso mais o modelo que a CrossFit ela propõe, né, que é trabalhando em cima de tipos de exercício. Eu utilizo um modelo para a turma regular. Quando ele inicia na turma regular, eu tenho um tipo de modelo de programação. Primeiro dia da semana, ele trabalha a predominância do sistema anaeróbio lático. No segundo dia da semana, o sistema anaeróbio lático. No terceiro dia, predominância do sistema aeróbio. No quinto dia, eu faço um treino de core, principalmente a predominância de exercícios na região central do corpo. Isso para o aluno que transiciona do mês que ele fez de preparação geral, de base, para a turma regular. Então, eu faço essa transição, né? Aí, na sexta-feira, ele já faz um trabalho no sistema anaeróbio lático de novo. No sábado, o trabalho do sistema aeróbio mais predominante. E no domingo, ele tem o off.
Isso é um dos modelos de programação que eu utilizo. Eu tenho níveis diferentes de alunos dentro do box. Então, para cada nível de aluno, eu utilizo um modelo de programação semanal diferente, né? Utilizando as mesmas ferramentas, os mesmos equipamentos que eu tenho lá. Aqui eu tenho um treinamento, uma base que eu fiz para crianças, porque eu trabalho com crianças também de 5 até 13 anos. Eu criei essa turma Kids. Então, eu tenho crianças que são atividades diferenciadas por faixas etárias. Então, para cada dia na semana, eu trabalho uma predominância dentro das atividades. Então, assim, o que é que eu trabalho para crianças? Eu trabalho exercícios aeróbios, força muscular e exercício de fortalecimento ósseo. E cada tipo de trabalho, eu tenho lá uma característica. Eu faço exercícios aeróbicos com atividades, né, que eles precisam se mover ritmicamente os seus músculos grandes por um período de tempo sustentável, então eles correm lá no espaço. Normalmente eu faço treinos tanto dentro do box como também num espaço fora, onde eles podem correr e trabalhar esse sistema aeróbio deles. Eu tenho exercícios de força muscular, que também eu aplico com eles, exercícios bem básicos, agachamentos, puxadas nas argolas, exercícios de sustentação na barra fixa, e também exercícios de fortalecimento ósseo, exercícios de salto, exercícios de corrida, né, exercícios de impacto, né? E aí eu tenho aqui um template semanal de treino para crianças também que eu trabalho, né? No treino 1, as turmas são divididas, são 2 turmas, uma turma na segunda, na quarta e na sexta, e outra turma na terça, na quinta e na sexta. Na sexta-feira eu junto as 2 turmas, sou eu e outro professor, e no treino 1 a gente trabalha coordenação, agilidade e potência. No treino 2, a gente trabalha equilíbrio, velocidade e força, com exercícios sistemáticos como agachamentos, apoios de frente, né, remadas. E no treino 3 a gente trabalha core, movimentos ginásticos e forças, e trabalho de força também com jogos. Por exemplo, passar o rack, a estrutura do meu rack sem colocar o pé no chão, segurando na barra fixa do rack e atravessar o rack todo. Sustentação nas argolas. Então, eu crio jogos, eu crio rotinas, eu crio um circuito de forma com a qual eles podem estar utilizando também a força como uma valência física predominante dentro da rotina deles. E aí, como avaliar os progressos dos alunos, né? A gente viu lá que o contínuo do treino é planejamento, informar o aluno, executar, e a gente tem lá feedback e avaliação. Então, como avaliar os progressos? A gente pode avaliar em cima de testes que a gente mesmo pode criar, né? Em cima de uma capacidade ou de uma valência ou de uma via energética que a gente quer realmente avaliar. Benchmarks, que a própria CrossFit ela dá alguns benchmarks, e tem alguns treinadores que são mais renomados que também eles criam benchmarks para a gente tentar avaliar esse progresso. Analisar o desempenho dos atletas, isso aí é mais para atletas, né? Analisar o desempenho e os resultados competitivos dos nossos atletas. E é isso, de forma bem corrida aqui, que a gente só tem 1 hora, mas tentei explanar um pouco da forma com que eu acredito que deve ser a forma correta de trabalhar com alunos de todos os níveis. Também expliquei uma parte de como que eu trabalho lá no meu espaço, tanto com crianças como com alunos também iniciantes e avançados, e eu fico à disposição que vocês precisarem com relação a material ou algum tipo de informação. Também fico à disposição do Anderson, que quiser também estender o convite para mais algum outro evento, e a gente está à disposição.